Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o nascimento e o desenvolvimento dos Lisboa Navigators. Olá a todos, hoje vamos para uma conversa um pouco diferente, onde tenho aqui um convidado bastante especial, o Pedro Calado, que foi meu colega de equipa e é meu amigo já aqui há muitos anos nos Navigators, e depois a amizade acabou por passar para lá da equipa. E hoje o objetivo é termos aqui uma conversa um pouco informal, falar um bocadinho sobre os Navigators, falar um bocadinho sobre o Pedro. E Pedro, obrigado pelo convite. Aliás, obrigado por teres aceito o convite. E eu vou começar por te lançar aqui o desafio de tu dizeres quem é o Pedro Calado. Boa tarde a todos. O meu nome é Pedro. Espera aí, estás a fazer a tua voz de podcast? Não faço a mínima ideia. Eu estou a tentar fazer a voz com canto no duche. Eu gosto. Pronto. Portanto, Pedro Calado, 32 anos e estou como sou no Tudo sobre Futebol Americano. Muito bom! Bom? Foi muito bom. Há a possibilidade do Daniel Oliveira lixar-nos isto? Não, eu acho que não. E não há vídeo, ainda não há vídeo, porque se tivesse a ver vídeo estás como és, porque estás seminu. Não estás, estou a brincar. Estou a brincar, não estás seminu. Isto já está a descambar, e ainda começámos agora. Ainda estamos no primeiro drive do jogo. Mas não, Pedro. Pedro Calado, vou-te chamar das duas formas, não te vou chamar nenhum nome feio, pronto. Mas obrigado novamente por teres aceito o convite. Eu já sei quem tu és, obviamente, e essa tua introdução foi boa. Mas eu agora gostava de perceber um bocadinho quem é que foi o Pedro Calado ligado ao futebol americano. Eu sei que atualmente já não estás a jogar, mas foste uma peça fundamental, no meu entender, e de todas as pessoas que passaram durante aquela fase do futebol americano ali entre 2007 e 2015, sensivelmente, foste uma peça fundamental nos Navigators, és o jogador, foste um dos jogadores pioneiros dentro da equipa. Como é que começou esta tua ligação? Como é que tu te ligaste aqui aos Navigators? É assim, por acaso o contacto com o futebol americano foi tudo muito, muito repentino. O primeiro contacto que tenho, curiosamente, foi através do meu primo e foi com o Cunha. Depois voltámos, pronto, viríamos a ser colegas de equipa. O Carlos Cunha, não é? Carlos Cunha, sim, offensive line. Sim. Jogou nos Cruzeiras, na altura jogava nos Cruzeiras, e eu fui assistir um jogo com o meu primo, um treino com o meu primo, e falámos com o Cunha, e na altura, como deves lembrar, todas as pessoas que aparecessem com um mínimo de interesse, tu incentivavas logo a vir treinar e vir conhecer a equipa, e ficou tudo marcado para irmos fazer um treino. Só que depois penso que o meu primo se lesionou ou teve um problema qualquer e ficou tudo adiado. E nunca mais, eu tinha 17 anos e ficou tudo adiado, nem nunca mais voltei a pensar naquilo. E nesse mesmo ano aparece alguém na secundária com uma bola de futebol americano. Tinha estudado nos Estados Unidos, viveu nos Estados Unidos, e apareceu com uma bola de futebol americano. Começou-nos a ensinar a fazer uns passos, começou-nos a ensinar algumas coisas. Começa a ficar aos poucos e poucos com algum bichinho, tipo a querer perceber mais ou a querer saber mais. Na altura, YouTube era difícil, era os primórdios, portanto era tudo à base de informações, de ler. E vejo em 2007 o primeiro Super Bowl, em que fiquei fã do Manning, que foi o primeiro Super Bowl, a primeira vitória dele no Super Bowl. Isso foi os Colts com os Bears, não é? Sim. Yeah. E foi tudo, e passado 2 meses ou 3, estou a sair novamente da secundária, tenho um folheto à porta da secundária a perguntar, pronto, a falar de captações. Portanto, isto aqui em coisa de 1 ano, tenho o primeiro contacto, começo a trocar uma bola de futebol americana, a fazer uns passos, e em abril faço o primeiro treino de captação dos Lisboa Navigators. Na altura, Clube Parque das Nações Navigators. Yeah.
Sim, isso é outro dado engraçado, porque todas as equipas, e tu já mencionaste também os Crusaders, vão passando por vários nomes, não é? Pois, naquela altura, isto para quem possa não ter bem a noção, os Navigators surgiram sensivelmente, mais ou menos, nessa altura, 2006, 2007, e não havia campo. Nós treinávamos, na altura, debaixo da ponte, literalmente, debaixo da ponte, Vasco da Gama. E a primeira parceria que houve foi com o Parque das Nações, por isso era Parque das Nações Navigators, e mais tarde veio a ser então os Lisboa Navigators. Eu não sei se tu te recordarás disto, eu não me recordo, mas houve algum momento a ideia de mudar o nome? Ou o nome sempre foi Navigators? Tens alguma... Eu acho Lembras-te que de alguma foi, coisa? eu não sei, epá, primeiro a minha memória é muito má, e agora aproveito a desculpa que bati muitas vezes com a cabeça, mas acho que sempre foi Tem assim, cuidado a dizer isso, porque mas sim, agora é vais, complicado. vais doar também o teu cérebro para CTI, para ser estudado. Não. Eles nem sabem o que é isso, caso calhar. Pois não, ainda não chegou aqui a Portugal. Mas eu penso que na altura, epá, e quem tiver a ouvir isto, se o David ouvir isto, penso que na altura é um pouco a continuidade também do nome que os Cruzeiros têm, não é? Acho que acabam por terem muitas parecenças, e eu penso que foi sempre uma homenagem, talvez por estarmos ali, ainda por cima treinarmos ali à beira-mar, um pouco também puxar um pouco ao nosso passado e homenagear, e se calhar sem saberem um pouco o presságio do que foi depois o futuro dos Navigators e aquilo que fizemos. É verdade, é verdade. Por acaso, aqui bom simbolismo nesse aspecto. E se tu tivesse aqui, imagina, pronto, tu estiveste na equipa, tu foste mesmo, eras a pessoa na altura, naquele núcleo de jogadores que se criou ali desde 2007 até cerca de 2015. Eu saí da equipa em 2013, mas tu eras o mais antigo, eras dos jogadores mais respeitados. Tu não és uma pessoa muito vocal na tua abordagem em termos de liderança, mas quando tu falavas, todos se metiam em sentido porque sabiam que tinhas algo mesmo a dizer sobre o que quer que fosse. Mas se tu tivesses que definir esse período, 2007 e 2015, o período que tiveste nos Navigators, onde já agora ganhaste 6 títulos nacionais, e onde tivemos a oportunidade de ir antes da Liga Portuguesa sequer surgir em 2009, irmos a Espanha jogar 2 anos, onde também foi ali muito bom em termos de memórias e de momentos que fomos criando. Mas se tu tivesses que utilizar uma palavra para descrever a cultura da equipa, qual é que seria essa palavra? Pensando nisso e pensando mesmo enquanto jogava, para mim, o que definiu sempre o ambiente e a cultura que se vivia dentro da equipa, a meu ver, é família. Literalmente. Podia tentar arranjar aqui uma palavra mais bonita, mas para mim, família acaba por englobar diversos sentimentos e diversas ações que tivemos uns com os outros, mas era literalmente aquilo que vivíamos, porque tu lembras-te bem, nos primeiros anos, nós respirávamos futebol americano e nós vivíamos futebol americano. Nós não havia um dia da semana, isto situando-nos, nós tínhamos praticamente todos. Eu entrei com 18 a fazer 19, tu tinhas 17, fazes 18 Exato. na altura, e nós praticamente não havia um dia da semana em que não estivéssemos juntos. É verdade, é verdade. E depois nós temos ali ali um ponto em comum em que praticamente eu, quando entro, acabo por levar amigos comigo. É o Monteiro, por exemplo, o Matias, depois o Monteiro acaba por levar o irmão, o Miguel Franco, o Zé Pedro também era da mesma escola secundária, então éramos todos de uma zona geográfica muito próxima, e então nós estávamos constantemente, se não tínhamos um treino, íamos para a casa de alguém, ver vídeos, ou íamos jogar Madden, ver os playbooks no Madden, sei lá, víamos vídeos, não dos nossos jogos, mas de outros jogos, a tentar interpretar e perceber as jogadas. Ao sábado não tínhamos treino, mas havia college, e havia um canal na altura que dava os jogos de futebol americano. E nós acabámos por viver isto como uma família, e naquela idade, que é ali um pouco uma idade de transição, nós crescemos muito juntos, e acabámos por dar muito de nós à equipa e aos nossos colegas e amigos e familiares, que foi o que criámos. Portanto, para mim, família é literalmente a palavra que eu vejo
para exprimir um pouco a cultura que se vive ali dentro e o sentimento. Sem dúvida, sem dúvida. E muito sinceramente acho que isso acaba por ser um pouco transversal a qualquer equipa de futebol americano em Portugal. Eu acho que muitos deles vão referir por palavras diferentes e se calhar por uma semântica ligeiramente também diferente, mas a união e esse sentido de família que existia Sim. era algo que realmente nos fazia sempre querer estar lá ou regressarmos para um treino, mesmo quando íamos para casa todos sujos. E eu não sei quanto a ti, mas eu ainda tenho o odor daquela relva do Parque das Nações, daquela terra. Eu ainda tenho o mesmo carro da altura. Eu mantenho, eu sou um homem fiel. Eu tenho também tenho o meu carro ainda. Por isso, aquele carro passou por muito, coitadinho, coitadinho. Mas sim, mas olha, e os Navigators, obviamente, ao longo desses anos todos, passaram por várias epopeias, por vários desafios, e houveram vários líderes ao leme da equipa. Falaste já do David Silva, foi um dos primeiros líderes e a pessoa responsável também pela criação uma das pessoas responsáveis pela criação dos Navigators. Tivemos o Michael Kress, o Juan Ortiz, o Amílcar Piedade, o Ted Bradfield, tivemos várias pessoas, Jason Evans, estou-me a esquecer aqui e vou-me esquecer certamente de alguém, mas para ti, deles todos, qual é que foi o que te marcou mais pelo tipo de liderança e a mensagem que passava para dentro da equipa? Acho que quase todos temos um ponto em comum nesse aspecto, que é o Juan Ortiz. Para mim, foi o primeiro contacto, ou foi a primeira pessoa que mostra uma experiência acima de, se calhar ainda hoje, apesar de termos depois várias pessoas que surgiram e que tinham algum contacto, ainda assim, acho que o Juan foi mesmo daqueles que nos marcou mais, talvez por ser o início, mas também pela experiência e pela garra, além de ser também uma pessoa latina, não é? Vivia o jogo de uma forma muito, muito semelhante àquela como nós vivíamos, vá, e como interpretávamos, mas sem dúvida para mim o Juan é a minha primeira referência nesse aspecto. E depois porque era alguém que estava lado a lado connosco. Treinava-nos, passava toda a experiência que tinha adquirido e depois estava lá connosco, nos treinos, Sim, nos jogos. era one of the guys, não era? Sim, literalmente. Porque depois o Michael Kress chegou a fazer alguns jogos, mas nunca a tempo inteiro, chegou a fazer alguns, mas depois também por algumas lesões acabava por se dedicar mais ao treino. O Amílcar também, o Amílcar acaba por ter também uma passagem ser essencial também nos Navigators, mas assim de repente, porque o Amílcar acaba por ser inicialmente um jogador, mas de repente assim quem surge, quem se destaca e quem acaba por pegar em nós e passar toda a informação que tinha, era o Juan. E Sim. sabes como é que ele era? Estás comigo, estás bem, e ensinava-nos tudo o que podia. Sim, era contagiante, não é? Era muito contagiante. Sim, muito. E eu percebo... para quem tinha aquela idade na altura, não é? Uma pessoa de 18 anos, a entrar num desporto e começa a ver aquilo tudo, é um pouco, acabamos por ter um pouco de futebol americano em Portugal, portanto, a febre americana aqui ao pé de nós, e isso era contagiante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu percebo o que dizes, mesmo na questão do que estavas a dizer do Amílcar, o Marco Madeira também é uma referência, não tinha dito o nome dele, mas é também alguém que acabou por naturalmente ser um pouco a alma da equipa ao longo dos anos, mas o Juan, eu concordo contigo, acho que foi a pessoa que trouxe a essência do futebol americano para dentro dos Navigators e depois deu ali aqueles dois anos em Espanha que foram incríveis. Infelizmente ele nunca jogou na Liga Portuguesa Sul-Americano e só para situar o Juan, é de origem mexicana, jogou futebol americano universitário no México, inclusivamente fazia parte do Hall of Fame da universidade onde estava inserido e ainda até aos dias de hoje, já se passaram 14 anos, continua ligado a muitas pessoas dentro da equipa e a fazer parte ainda aqui da relação, da dinâmica toda que existiu nos Navigators, apesar da distância geográfica que depois também existe. E eu perguntei-te aqui um bocadinho pela liderança e agora vou-te perguntar que jogador de todos aqueles com quem tu tiveste a oportunidade de jogar
nos Navigators, e falo mesmo de colegas de equipa, ok? Não falo dos jogadores fora dos Navigators, mas qual é que foi o melhor jogador que tu achas que houve nos Navigators? E que eu sei que as respostas vão ser sempre diferentes, porque todos nós olhamos e temos análises ligeiramente diferentes daquilo que gostamos. Mas para ti, quem é que foi? Pegando novamente, eu vou ter que dizer dois. Foram dois que me marcaram bastante, foram alturas diferentes, mas o primeiro de todos é o Juan, foi dos que marcou mais, e depois, pronto, quem não acompanha e quem não esteve dentro portanto, da modalidade ou dentro dos Navigators, não se apercebe que o Juan, do primeiro para o segundo ano, mudou por completo. Tu não tiveste no segundo, se não estou em erro. No segundo ano estive mais ausente, mas eu sei o que é que tu vais dizer, sim. E o Juan no primeiro ano, se calhar estava a levar isto mais numa parte de treino, de nos passar a informação dele. Não consigo perceber ao certo, não me recordo ao certo, não sei se percebeu que havia ali alguma coisa, ou da nossa entrega, ou se tínhamos ali algum potencial, e ele do primeiro para o segundo ano começa a perceber-se que há ali algum potencial e começa a treinar. E até hoje, se calhar, acho que ele tinha 36, 37 anos na altura. Eu nunca vi uma pessoa com 37 anos, e agora aproximo da idade e começa a assustar-me estar a dizer isto, mas nunca tinha visto uma pessoa a ter sei lá, ele melhorou, ele do dia para a noite. A primeira época dele foi recheada de lesões, continuava a jogar, e ele no segundo ano transforma-se por completo, dedica-se apenas ao lado defensivo, portanto dedica-se apenas à defesa, e foi primeiro atleta, literalmente, depois juntando a experiência que ele trazia, eu ficar maravilhado, e depois a contagiar-nos com isso. Ele começou a levar-nos para o ginásio, a ensinar-nos portanto, métodos de treino, exercícios, o que é que deveríamos fazer, e acabou por começar a implementar essa ideologia nos Navigators. Nós com 18, 19 anos nem pensávamos nisso. Este é o primeiro que eu tenho. O segundo pode ser questionável, mas para mim é o Yunal. Meu Deus. O atleta, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa dos seus 130 quilos, se calhar perto de 1,90 m, a correr lado a lado com o Marco. Sim. E na altura em que ele aparece na equipa, todo o poderio físico que ele tinha, toda a experiência que trazia da Liga Turca. Eu não sei se ele jogou na Liga Turca ou se ele jogava a nível universitário. Era na Liga Turca, sim. Não consigo explicar até hoje. Eu não vou estar a tocar em colegas de equipa que jogaram e começaram a jogar comigo, porque temos vários que se destacaram. Eu acho que nós também nos destacámos, mas assim de repente, pessoas que chegam e que marcam, eu destaco sempre o Juan e o Unal, por ser a primeira pessoa, porque isto, para quem não percebe ou não está tão dentro do desporto, é um desporto bastante inclusivo, não é? Há todo o tipo de estruturas, não é? E o Unal, a estampa física que ele tinha e a forma como se mexia e a agilidade dele, impressionou-me bastante na altura. Sim, não, eu recordo-me, o Unal foi uma força da natureza. Eu percebo o que tu dizias sobre o Juan, mas eu, se tivesse de dar resposta a essa, a minha seria o Unal, sem sombra de dúvidas. Acho que foi o jogador mais... Eu tinha que incluir os dois. Sim. Imagina, se fizéssemos um top, eu acho que estariam lá eles os dois. Acho que talvez um terceiro nome que poderíamos falar era o Naka, no momento... quando o Naka queria, ninguém parava o Naka. Sim, o Marco tem muito a dizer disso nos treinos. Sim. Era quando havia sempre o Marco a dizer: como é que tu não paras o Naka? Como é que o Naka está aqui? Não sei se o Marco nos vai ouvir ou não, mas acho que ele se vai lembrar bastante destes momentos. Mas acho que o Unal era o meu número 1 também. Acho que foi o jogador mais dominante que tivemos. E agora, passando aqui para outra categoria, a última categoria que vou lançar, falámos de líderes, falámos de jogadores, mas depois existem personagens, membros que fazem parte da equipa, e que contribuem para a ligação da equipa, para a diversão, para bons momentos. Quem é que foi a maior personagem que houve nos Navigators? Eu não consigo dizer uma, e nem vou estar a falar de nomes,
Porque eu acho que... Estás com medo de tirar alguém para debaixo do autocarro. Não, é porque eu acho que quem esteve dentro do balneário dos Navigators sabe que somos todos personagens. Todos. E eu aqui digo, o Marco e o Amilcar são personagens, o Grangeiro é uma personagem, o Naka, o Daniel Lourenço, tu és uma personagem e eu tenho fotos tuas que comprovam isso. Por favor, não. Portanto, por favor, não. Portanto, eu acho que aqui havia, lá está, voltando a tocar no mesmo assunto, havia aquele aspecto familiar e aquele poder de encaixe que todos tínhamos, que éramos capazes de fazer uma viagem na Liga Espanhola, por exemplo, mas depois também em Portugal, 7, 8 horas ou mais, e se não tivéssemos um poder de encaixe, aquelas viagens podiam ser mais destrutivas do que um treino de 3 horas ao domingo. Yeah. E a capacidade que tínhamos de gozar uns dos outros, fazer pouco de nós também. Epá, eu acho que era tudo uma cambada de personagens. Então naquela idade, epá... Yeah. Aquelas viagens de autocarro, não é? Eu não Eram me mesmo esqueço, e claro icónicas. que isto, para quem está a começar, não façam isto. Mas eu nunca me esqueço de estarmos o nosso primeiro jogo contra os Black Demons e nós aparecemos com uma mini coluna a dar música e com 2 packs de cerveja no jogo. Isto é uma equipa que começou há 9 meses a treinar. A média de idades deve ser para aí 23, 24 anos. E aparecem no primeiro jogo contra uma equipa que tem uns 20 e poucos anos de experiência. A origem da equipa tinha mais de 20 anos, se não estou em erro. E que se aparece, que se apresenta num jogo. E acabámos o jogo, demos tudo o que tínhamos a dar. Marcámos o nosso primeiro touchdown, fizemos a nossa primeira interception. E no fim do jogo, a nossa atitude foi ir ter com a equipa espanhola e perguntar se queriam beber uma cerveja connosco. E era a nossa forma de conjugar a nossa idade com o projeto, com tudo. Era a nossa forma de encarar e éramos todos personagens. Era impossível dissociar isso do início dos Navigators. Sim, sabes que outra coisa que eu acho que foi muito bom para todos nós enquanto adolescentes, depois homens e tudo mais, era o alcance de idades que existia. Ou seja, tu tinhas miúdos da nossa idade, não é? Eu tinha 17, 18, tinhas 18, 19, e depois tinhas trintões como o Juan, como o Marco, como o... Não digas trintões para o Marco. O Marco acho que tinha 30. O Marco tinha acabado de entrar nos 30. Estava no 29. As pessoas começam a pensar que o Marco já vai nos 50. Depois ele fica triste Está em ouvir isto. Está quase. Não, não, mas é verdade. E essa troca, esse intercâmbio de a nossa sagacidade, a nossa alma, com a experiência, o compromisso de quem tinha alguns aninhos a mais, acho que foi incrível. E isso deu-nos, como tu disseste, momentos fantásticos, jogos fantásticos. Mencionaste o primeiro de todos contra os Black Demons no estádio universitário em Lisboa, também não me esqueço desse jogo. E agora ia-te perguntar, e tiveste uma carreira longa, que é bom para a realidade portuguesa, jogaste ainda muitos, cerca de 8 ou 9 temporadas, se não estou em erro. Qual é que é para ti o jogo mais icónico que tu tiveste a oportunidade de fazer parte de? Tem que ser um. Tens que me dar um. Se tivesses que dizer um. Epá, eu vou sempre buscar o de Valência. É difícil de não o fazer, depois, não é? Houve muito mais carreira depois dessa data do que anteriormente, mas epá, é o de Valência. O de Valência que vai sempre saltar na memória. E lá está. Sim, estamos a falar, desculpa, estamos a falar de um jogo em 2008, 2009, em que os Navigators tinham ido jogar a meia final. Eu também fui a esse jogo, ainda que eu na altura não estava tão presente com a equipa, nem sequer fazia parte dos elementos titulares, e nesse jogo joguei bastante pouco, mas foram jogar a meia final da segunda Liga Espanhola a Valência, num jogo que foi disputado num estádio que ficava a literalmente 20 metros da praia.
Ou seja, nós atrás da bancada era praia. Era para a praia, era incrível. E onde os Navigators perderam o jogo num terceiro prolongamento, se não estou em erro, o jogo ficou 18-12, algo do género. E lá está, e era aquelas marcações de jogos à espanhola. Eu acho que nós jogámos sábado em Valência, se não estou em erro. Sim, eu sei que nós fizemos a viagem de autocarro, foram 12 horas. Nós fizemos a viagem, chegámos, relaxámos um pouco, equipámos e jogámos e voltámos. Yeah. Porque no início a logística, o dinheiro envolvido nunca foi muito, ainda não é, mas a logística era muito, chegamos, jogamos, estamos lá um bocadinho e voltamos. E na altura foi jogar ao sábado, se não estou em erro. Yeah. Não, eu lembro-me, essa viagem, imagina, esse jogo está sem sombra de dúvidas dentro do meu top 3 de jogos de sempre que eu tive a oportunidade de fazer parte, ainda que não tenha tido a oportunidade de contribuir de uma forma tão veemente dentro do relevado, mas a aura toda à volta desse jogo, a viagem. Eu lembro-me de estar no autocarro em que eu era a única pessoa acordada, porque eu tenho muita dificuldade em adormecer em sítios públicos ou sítios diferentes de que sejam mulheres. Ou numa viagem dos Navigators também. Ou numa viagem dos Navigators, sim, por isso que tens sempre medo do que é que podem fazer, não é? Também. Mas eu lembro-me de haver malta deitada no chão, um barco a dormir no corredor, o Naka a dormir debaixo dos bancos, pá, foi qualquer coisa. Mas sim, esse jogo é sem sombra de dúvidas histórico. E aqui uma última pergunta antes de avançarmos aqui para a parte final da nossa conversa. Tu, olhando um pouco aqui para a história do clube, ou seja, estamos a falar de um clube que dominou os primeiros anos do futebol americano em Portugal, dominou os primeiros 6 anos competitivamente da Liga Portuguesa de Futebol Americano. Tu achas que historicamente os Navigators são uma equipa com maior sucesso pela sua equipa ofensiva ou pela sua equipa defensiva? E não sejas politicamente correto. Não, quero que me dês a tua opinião. Eu sei que tu jogavas na linha ofensiva, ainda não tinha mencionado isso, mas tu achas que aquilo que foi o epicentro do sucesso de todos os Navigators foi por parte do ataque ou por parte da defesa? Eu vou puxar a brasa à minha sardinha, que se lixe, o Marco já não me manda correr, nem o Amilcar. Mas, eu vou buscar sempre o ataque. Primeiro, a meu ver, é sempre a parte mais difícil de construir numa equipa, não é? E nós desde sempre, os atletas que destacavam, mesmo na Liga Espanhola, eram os atletas sempre do ataque. E acabaram por ser um pouco a estrutura que fomos mantendo. Tínhamos o Zé Pedro, o Marco, depois tivemos o Grangeiro, tínhamos o Paulo Monteiro, e era nos fóruns espanhóis, na altura era onde batíamos, ainda no Facebook era pouco falado. Lembras-te das trocas de galhardetes, por assim dizer, que havia nos fóruns da Sim, eu quando nós dizemos a palavra galhardetes, é importante dizer também sempre patrão a seguir. Acho que é importante. Sim. Ainda não tínhamos dito o nome dele. Mas... corri alguns domingos graças a ti. Obrigado. Obrigado pelas calorias que me fizeste gastar. O patrão foi um visionário, no fundo, no que toca ao ciberbullying. O patrão já é falado ainda antes de se conhecer o Pep. Sim. Completamente. Nesse aspecto. É um visionário, foi um visionário. Mas agora perdi-me. Não, estavas a mencionar o ataque. Porque era sempre as referências que tínhamos, talvez por também na altura não termos tanta organização e a defesa não se destacar tanto, mas no ataque, quando nos conseguimos destacar, ou era o Marco, porque eles ficavam malucos com o Marco, a mexer-se de um lado para o outro, era a rapidez do Paulo Monteiro, era o espaço do Zé Pedro, e nesse aspecto vou aproveitar e vou dizer que, apesar da defesa ter-nos chave alguns campeonatos, mas é como todos dizem, não é? As defesas ganham campeonatos. E os ataques ganham jogos. É. Mas ali vou dizer que é a parte ofensiva. Ok. Como o ataque. Eu, por acaso, eu vou dizer, eu também não... Eu posso dizer isto porque eu joguei dos dois lados. Eu comecei a jogar no ataque e depois acabei a jogar do lado defensivo. Mas eu concordo com o que tu disseste. Também partilho dessa opinião. Eu acho que os Navigators, o ataque foi sempre a continuidade. Apesar de haver sempre
um ou dois momentos por época em que o ataque tinha ali um problema, em que por algum motivo não produzia, ou o Marco não estava a dar, ou o Zé Pedro estava com a cabeça noutro sítio, ou o Grangeiro queria bater em todos e acabava. E nós nem falámos muito do Grangeiro, mas o Grangeiro também era, e foi uma peça muito fundamental da equipa em toda a dinâmica. E para mim, muito sinceramente, isto aqui é uma comparação completamente desmedida, mas nos anos 90 do século passado, os Cowboys tinham um trio com o Michael Irvin, o Emmitt Smith e o Troy Aikman. Foi a fundação do sucesso daquela equipa, em que ganharam 3 Super Bowls em 4 anos. Para mim, o trio entre o Marco Madeiro, o Filipe Grangeiro e o José Pedro foi o trio que fomentou muito do sucesso ofensivo dos Navigators. Ainda para mais, nós tivemos ali uma altura que evoluímos bastante no nosso jogo de corrida, e eles nesse aspecto foram fulcrais mesmo. Se não os tivéssemos, não tínhamos se calhar tido este sucesso, ou grande parte do nosso sucesso. A ligação que havia entre os três era, e mesmo retirando o Zé Pedro daqui, desculpa Zé, mas mesmo a ligação que havia e a leitura que havia entre o Grangeiro e o Marco Madeira, eu quase diria que eles são irmãos. Mas pá, era brutal. Mas lá está, era aquilo que dizíamos, nós vivíamos para isto mesmo. E o Grangeiro na altura já estava a terminar a faculdade, um pouco mais velho, mas o interesse que havia sempre e o querer saber mais, e querer ver, ler, falarmos sempre, pá, e depois eram os mesmos nos treinos, e estas coisas, os hábitos ganham, e não é em casa. Não, é verdade. E acabam depois por também ser coisas que tu acabas por levar um bocado contigo, não é? E acabam por fazer depois também parte de ti. E olha, tenho aqui uma pergunta final para ti, uma pergunta em jeito de surpresa, mas é para tentar-te apanhar aqui desprevenido. Tu ganhaste 6 campeonatos com os Navigators. Qual é que foi o teu campeonato que mais te marcou e porquê? Para mim, eu sou muito mal a lembrar-me disto, mas é mais que eu acho que foi o auge de tudo o que trabalhámos. Para mim é o 5º campeonato. Ok, esse foi o da Brandes, não é? Perguntas à pessoa errada. Se tivesse a ajuda do público, eu ligava para o Amilcar já. Ele Esse dizia-me já a hora em que começou o jogo e tudo. Esse foi o da Brandes, foi contra os Warriors. E o último foi contra os Crusaders. Exatamente. Ok, está bem, eu acredito em ti. Mas foi por tudo, porque depois nós estendemos um pouco a época, porque tivemos aquele jogo com a seleção espanhola. Sim. E foi tudo, a forma como sabíamos que começava-se a falar que havia pessoas que queriam sair e que já se estava a chegar a uma altura em que começam a surgir os filhos e a nível profissional começam a surgir novas oportunidades, e apercebia-se que estava ali a chegar, se calhar, o fim de um ciclo. E correu tudo bem, foi um fim de época muito bom e muito marcante. Para mim o 5º foi mesmo assim aquele que me marcou mais. Boa. E olha, aqui antes de terminarmos, eu sei que tu estás afastado do futebol americano, já aqui há alguns anos. 2 perguntas consecutivas. O que é que temos que fazer para voltarmos a ter o calado ligado ao futebol americano? E que mensagem é que tu darias a alguém que se quer iniciar neste desporto em Portugal, sabendo que obviamente este ano e o contexto todo que estamos a viver não é o melhor, mas qual é que era a mensagem que tu darias a alguém que se quer iniciar no desporto? Eu ia começar a gritar show me the money, mas ia ser estúpido. Para voltar a estar ligado agora a nível familiar, tenho aqui uns mini jogadores de futebol americano, vou-me dedicar um pouco a eles, vou aproveitar esta fase. Foi a parte boa ter começado cedo nisto e ainda ser cedo para regressar também, ainda ter uma idade boa para poder regressar.
mas eu ainda voltei em 2018, ainda fiz ali uns jogos, ainda fomos aos playoffs, mas neste momento eu, acima de tudo, gostava que as coisas voltassem. Eu acho que as equipas têm tentado levar o futebol americano para a frente. E desculpa estar agora a desenvolver isto um pouco. Não, força, força. E acho que as equipas desgastam-se, não é? E são feitas de momentos, e já temos tido equipas a terminar, novas a começar. Eu acho que neste momento deveria haver alguém interessado, sem qualquer associação ou ligação a um clube, que pudesse agarrar num projeto para a nossa associação ou federação, ainda não percebi em que ponto é que estamos, e levar isto um pouco para a frente, tornar isto um pouco, profissionalizar o desporto, porque as equipas desgastam-se, as equipas têm pessoas à frente delas que acabam por ter as suas vidas e quando saem, por vezes não há quem tome o seu lugar, e não podem ser as pessoas preocupadas com a equipa e com o desporto também. Tem que começar a haver alguém que se interesse por isto. E quem sabe, poderá ser aqui o meu papel daqui a uns tempos, não sei. Não sei isso, mas também gostava muito de ver isso no desporto. Pronto, levar um pouco para a frente aquilo que nós começámos. Relativamente a quem tenta começar, partindo do pressuposto que estão a começar porque querem, porque gostam, e não é para mostrar no Instagram, leiam, vejam filmes, o acesso à informação que têm e os sites que hoje em dia têm são uma grande escola praticamente. Quase toda a gente hoje em dia anda no ginásio, as pessoas com 15, 16 anos vão para o ginásio. Eu na altura com 15, 16 anos não sabia o que era um ginásio. As pessoas... Portanto, a forma de tu apareceres numa equipa é completamente diferente e a informação que tens disponível é completamente diferente da que tínhamos há 14 anos atrás. Portanto, se queres isto, se gostas disto, prepara-te para isto. E é um pouco isso. Eu neste momento, se fosse só os Navigators treinar, se fosse o primeiro treino de captação, ia tentar saber o máximo possível, ou tentar já identificar-me com algumas posições e ajudar os treinadores, ou até quem acha que não tem potencial a nível físico, quem acha que já ultrapassou tanta idade para jogar e para vestir umas shoulders. As equipas precisam de treinadores também, precisam de assistentes, precisam de quem filme os jogos, que façam os relatórios. Portanto, é um desporto inclusivo, ainda para mais na fase que estamos. Se querem, têm tudo na vossa mão para poder entrar nas equipas. É fazer parte aqui de um organismo maior, não é? De um ecossistema em que todos têm um papel e todos acabam por contribuir. Olha, Calado, obrigadíssimo aqui uma vez mais por teres aceito o desafio. Eu é que agradeço. Foi bom poder aqui de alguma forma voltar a falar contigo, apresentar-te também a quem possa não saber quem tu és e quem tu foste e o que tu representaste para os Navigators, porque acho que foste uma pedra basilar do sucesso da equipa ao longo de vários anos. Obrigado a todos também que nos acompanham aqui no Tudo sobre Futebol Americano. Já sabem que todas as semanas a lançar o melhor conteúdo relacionado com o futebol americano, com a NFL, com o futebol americano também em Portugal, e utilizem sempre a hashtag NFL11 e tudo sobre FA no Twitter para interagir connosco. Já sabem que andamos sempre atentos, sempre de olho numa hashtag, de olho na outra e sempre preparados para falar com vocês. Um obrigado e até ao próximo episódio. Tá bom, eu vou só gravar novamente o intro, tá bem? Ignora-me, é só para eu ficar com isto. Eu no fim queria ter dito mais uma coisa, caraças. O quê? Não, era para ti. Era uma cena, era para te deixar encavacado. Vai-te lixar, caraças. Não, só gravar isto. Ia só dizer que também. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os Lisboa Navigators, a hegemonia. Fixe.